Muito bem, meus queridos, estamos iniciando mais um podcast na sala com o pastor. Que alegria receber vocês aqui novamente, porque Deus está nos dando essa oportunidade, né? Deus está nos dando essa oportunidade mais uma vez, entrarmos aí na sua casa, no seu lar, para podermos falar das coisas do reino, falar das coisas do alto, e isso alegra muito o meu coração. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de gravarmos mais um episódio deste podcast, do podcast Na Sala com o Pastor. E para mim é uma alegria muito grande, porque hoje eu estou recebendo um amigo aqui na Sala com o Pastor, um amigo que conheci ainda no tempo em que iniciei ali o curso de teologia no Seminário Batista Enéas Tonini, e hoje tenho uma oportunidade de trabalhar com ele. Eu estou falando do pastor Leandro Bacili, mais conhecido como Bacili, né? Todos nós chamamos ele como Bacili. E hoje nós estamos tendo uma oportunidade de recebê-lo aqui. E eu estou muito feliz, irmãos, porque conheço ele tanto lá do curso, quando iniciei, mas também conheço ele de tratar no dia a dia, de me relacionar com ele no dia a dia, no trabalho. E verdadeiramente eu vejo que é um homem de Deus. Nós somos colegas de trabalho ali, e ali a gente teve a oportunidade de relembrar, né? Eu tive a oportunidade. Quando eu vi o Bacili pela primeira vez, eu falei, não, peraí, não acredito. Foi meu professor no curso de teologia e hoje eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com ele. E para mim foi uma imensa alegria. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos conhecido. Pois bem, quem eu estou entrevistando hoje aqui é o pastor Leandro Bacili. Ele é pastor da Igreja Batista do Povo, ali do Brooklyn. Ele é professor e diretor financeiro do Seminário Teológico Enéas Tonini, né? Seminário Batista Nacional Enéas Tonini, tá bom? Ele também é casado há 13 anos com a irmã Alessandra e também é pai de 2 filhos, do Benjamin e da Ana Flor. É um prazer te receber aqui, pastor Bacili. É uma alegria enorme. Vou pedir a liberdade para tratar como a gente se trata no dia a dia. De Bacili, você pode me chamar de Samuel tranquilamente. E nós vamos ter um bate-papo aqui hoje. Mas antes desse bate-papo, eu quero que você se apresente um pouquinho, tá? Quero que você conte a respeito do seu ministério, como ele se desenvolveu, qual foi o momento que você sentiu a chamada de Cristo. Também contar da sua conversão, né? Porque você teve uma conversão ao qual você notificou que foi até impactante. E nós queremos ouvir um pouquinho. Por favor, se apresente um pouquinho para o público e narre um pouquinho da sua história para nós, por favor. Amém, amém. Muito obrigado, viu, Samuel? É um prazer. A graça e a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Assim que nós normalmente nos saudamos, né? Nos cumprimentamos. Amém. Né? E para mim é uma grande honra estar aqui. Glória a Deus. Para mim recebi com alegria esse convite para batermos esse papo, para falarmos um pouquinho sobre ética. E também eu queria dizer que para mim é uma honra poder trabalhar com você, tratar com você no dia a dia. Glória a Deus. E é interessante, não é, que eu me lembro quando você até me abordou um dia na empresa e falou assim, olha, eu já estudei com você, né? Eu falei, nossa. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, que responsabilidade que eu tenho, não é? Que responsabilidade nós todos temos, não é? Porque até entrando na questão ética, nós somos seres éticos. Sim. E precisamos agir com ética independente do ambiente ao qual estamos. Verdade. Então, naquele momento eu falei, meu Deus, quanta responsabilidade nós temos, não apenas na igreja, mas nos locais onde nós estamos, não é? E a gente vê que atualmente existe uma falta muito grande de moral, a falta da execução da ética. Às vezes as pessoas agem com uma determinada moral em um determinado momento, em um determinado local, e em outros locais agem de uma forma completamente diferente. Verdade.
Mas deixa eu me apresentar, como o pastor Samuel disse, né? O Samuca. Como o Samuca disse, sou o pastor Leandro Bacili, conhecido como Bacili. Pastoreio atualmente a Igreja Batista do Povo do Brooklyn, mas pastoreio lá há aproximadamente 5 anos, mas antes eu também ajudava ali no ministério, ali na Igreja Batista do Povo em Vila São José. Passei por algumas plantações de igreja também, e o meu momento de conversão foi um momento muito marcante na minha vida. Eu me lembro que tive um momento da minha adolescência que eu buscava muito ao Senhor, tinha vontade de ler a Bíblia. Minha família é uma família de origem católica, e eu buscava Deus, ia na igreja católica, procurava ensinamentos bíblicos. E um dia eu saí da minha casa para ir numa igreja que tinha lá no bairro, uma igreja católica. E ao sair de casa eu tive uma experiência, digamos que sobrenatural com o Senhor, não é? E aí eu quero frisar que isso é uma experiência pessoal minha, né? Não é nada teológico isso que eu vou dizer aqui, mas é algo que eu vivi, né? Uma experiência pessoal, onde eu saí para ir nesta igreja que eu estava acostumado a ir, e eu ouvi uma voz dizendo: olha, hoje você vai para a igreja, mas você vai numa outra igreja ao qual eu vou te guiar. Glória a Deus. E o Senhor me guiou para uma outra igreja, uma Assembleia de Deus. Eita glória! Olha aí, Jesus. Uma Assembleia de Deus, Ministério Belém. Muito bom. Que fica na frente da rodoviária da cidade de Ourinhos. Eu nasci em Ourinhos, né? E morava lá na época da minha conversão. Sim. E quando eu cheguei na igreja estava lotada, mas eu entrei na igreja, parecia que só tinha eu lá. E naquele momento ali, então, eu sentei e fiquei ouvindo a ministração do pastor, e parecia que ele estava pregando só para mim. Tudo aquilo que ele disse ali naquele momento era para mim. E quando ele fez o apelo, eu fui lá na frente, né? Fui lá na frente e aceitei Jesus. E enquanto eu estava lá na frente, o pastor estava orando por mim, eu senti alguém atrás de mim também com as mãos intercedendo pela minha vida. E quando acabou a oração, essa pessoa que estava intercedendo por mim já era uma pessoa que pregava o evangelho para mim há algum tempo, no trabalho já, né? Nessa época eu estava com 16 anos e tinha um policial militar, né? Na época, hoje ele já está aposentado, na época ele era cabo da Polícia Militar, o Cabo Carlos, e ele fazia as instruções. Eu fazia parte de uma guardinha mirim que tinha lá, que ainda tem na cidade de Ourinhos. Eu era um dos guardinhas mirins, trabalhava internamente, ele era um policial, e eu sabia que ele era evangélico, e eu, por essa vontade de conhecer mais da palavra, eu ficava muito perguntando para ele sobre o evangelho. Perguntava como era a Bíblia, e eu tinha muito interesse no livro de Apocalipse. Eu falava assim: escuta, me explica aí Apocalipse, né? E aí ele falava com todo o amor do mundo, explicava Apocalipse, e no final ele falava: olha, por isso que você precisa se converter. Glória a Deus. Porque se você não se converter, Jesus pode voltar e você pode ir para o inferno. Meu Deus. Ele dizia isso, mas com todo o amor, com todo o carinho, não é? E eu acho que falta um pouco disso hoje, sabia, Samuel? Porque atualmente a gente se preocupa tanto com a questão do politicamente correto, e a gente deixa de pregar genuinamente a palavra de Deus. Sim. Nós começamos a pregar meias verdades, e meias verdades são mentiras. Verdade. E eu me lembro muito bem dele dizendo com muito amor para um jovem de 16 anos: olha, você precisa se converter ao Senhor. Você precisa ter uma experiência com Cristo. Porque se você não ter essa experiência com Cristo, se Cristo voltar, a palavra diz que você vai ficar. E aquilo foi entrando no meu coração. E nesse dia, não tinha nada combinado, eu não sabia que ele estaria na igreja. Eu acabei indo para lá, guiado por essa voz, que hoje eu sei que é a voz do Espírito Santo. E ali então, ele estava intercedendo por mim. Quando eu olhei para trás, era ele que estava ali. Eu me lembro muito bem do dia. Eu estava sempre, Samuel, eu estava com uma botina amarela no interior. Na época usava-se muito uma botina amarela, uma calça jeans, uma camiseta.
estava com uma jaqueta jeans. Lembra? Antigamente a gente usava umas jaquetas jeans da Hard Rock Café. Sim. Lembra? Bastante. Eu tava com a camiseta, se eu não me engano, da Faidodido. Com essa jaqueta jeans da Hard Rock Café. E eu estava de boné. Eu tinha um boné da Chicago Bulls. E por que eu tô dizendo isso, né? Porque marcou mesmo, foi um dia marcante, né? E aí, obviamente, quando eu entrei na igreja, eu retirei o boné, entrei na igreja, né? Guardei o boné e não fiquei com o boné na igreja. E naquele momento, então, começou ali a minha vida com o Senhor. Glória a Deus. Eu passei alguns momentos ali de altos e baixos. Às vezes ia para a igreja aos domingos e aí durante a semana acabava fazendo coisas erradas, acabava pecando, um período um pouco meio que de indecisões, mas o Senhor sempre no meu coração, o Espírito Santo sempre, sabe, ali tocando a minha vida. E eu me lembro que eu tinha alguns amigos que falavam assim, não, eu não vou ser hipócrita. A gente faz coisa errada a semana inteira, depois vai lá na igreja pedir perdão para Deus, eu não vou ser hipócrita. E eu já tinha um pensamento diferente. Eu pensava assim, olha, eu errei durante a semana, mas eu tenho certeza absoluta que lá na igreja eu vou encontrar mudança. Glória a Deus. Lá na igreja eu vou encontrar mudança. Lá na igreja eu sei que o Senhor, Ele vai falar comigo. Eu sei que Jesus está lá e Ele vai falar comigo. Eu vou abrir meu coração para Ele e Ele vai me perdoar, Ele vai mudar a minha vida. Então foi um processo. E aí Aí depois eu fui pro exército, né? Acabei servindo o exército. E na época que eu servi durante 1 ano. Conheci ali alguns amigos que também estavam servindo ali. Fizemos uma amizade, eles eram evangélicos. E aí eu comecei a frequentar uma outra igreja evangélica chamada... era uma comunidade evangélica chamada Comunidade Evangélica Fundação Vida e Paz. E ali nessa igreja, então, eu acabei me encontrando mais nessa igreja. Fiz amizades, lá tinha um grupo de jovens bem animado. Então, comecei a participar do grupo de jovens. Comecei a me envolver muito mais com a igreja, né? E tem uma coisa que pouca gente sabe. Eu já fui professor de capoeira. Ah, é? Nunca mais mexo com Basílio. Pronto. Fui professor de capoeira. Eu me tornei professor de capoeira com 18 anos. Olha só, nesse período, né, ali já convertido, e ainda continuava fazendo capoeira. E eu me lembro que na época eu conversei com um pastor, e o pastor foi muito sábio. Ele falou, olha, ora ao Senhor, busca ao Senhor, vê se realmente é isso que Deus tem para você. E aí então eu montei um projeto social de capoeira, então assim, onde eu dava aulas de capoeira e pregava o evangelho. Era um projeto bem bacana, só que aí as coisas foram mudando. Eu fui me envolvendo muito mais na igreja. Então, anteriormente eu chegava pro pastor e dizia, olha pastor, hoje eu não estarei no culto porque eu tenho um evento da capoeira, um evento do projeto social que eu tô tocando com a capoeira. Sim. E ele falava, amém, vamos orar. E eu orava abençoando o projeto. Mas com o passar do tempo, com o meu envolvimento com a igreja, as coisas mudaram. Então assim, eu chegava lá para as pessoas da capoeira e dizia, olha, eu não vou poder estar na capoeira porque eu estou envolvido na igreja. As minhas prioridades foram mudando. E aí, eu tinha um desejo ali muito grande de me batizar. E eu costumo brincar porque eu virei PhD em aula de batismo. Olha lá. Porque eu já estava com 18 anos. Não, eu não tinha 18 anos ainda na época. E o que aconteceu? Eu entrei na aula de batismo para me batizar. Mas os meus pais não queriam que eu me batizasse. E aí, na época, eu falei com o pastor falou, não, faz o curso de batismo. Se os seus pais deixarem você se batizar, você se batiza. Se não, não se batiza. Espera um momento, não é? Porque o batismo não é para salvação, o batismo é para o salvo. O batismo é para aqueles que estão salvos. O batismo é uma confissão pública de que você morreu para o mundo e está nascendo para Cristo. Então, assim, já é alguém salvo que é batizado. Então, você está salvo no Senhor.
é melhor você obedecer os seus pais. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui lá pro pastor. Falei, pastor, já fiz 18 anos, já sou maior de idade, agora eu quero me batizar. Aí ele, e os seus pais? Eu falei, meus pais ainda não deixaram. Eu falei, então você não vai se batizar. Precisa honrar seus pais. E aí, passou algum tempo, eu não me lembro mais se eu já estava com 18 para 19 anos ali. Aí, meus pais, então, deixaram que eu me batizasse. Me batizei. E interessante, né? A gente estava comentando, vindo para cá, sobre a questão da experiência no batismo no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo antes mesmo de me batizar nas águas. Já envolvido com a igreja, já Sim. com o meu envolvimento ali. Foi num culto, nós estávamos orando e eu orava muito ao Senhor pedindo o batismo com o Espírito Santo, pedindo essa experiência, não é? Porque nós temos o batismo no Espírito Santo como uma experiência do derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Dessa transformação que o Senhor traz para nós. E eu fui batizado no Espírito Santo antes mesmo de descer as águas do batismo, né? E aí, passado algum tempo, eu fui me envolvendo com as coisas da igreja, fui líder do Ministério de Missões da igreja, fui líder do Ministério de Jovens. Depois nós formamos um ministério lá da cidade toda que se chamava GU, que era Juventude Evangélica Unida. E aí a GU, ela foi um movimento que aconteceu na cidade de Ourinhos, muito legal, muito bacana. Foi um movimento onde o Senhor trouxe um renovo para os jovens ali da cidade. Então nós nos encontrávamos assembleianos, batistas, metodistas, presbiterianos, todos os jovens de todos os grupos de jovens, não é, das igrejas. Nós nos reuníamos para orar, nos reuníamos para ler a Bíblia, nos reuníamos para fazer gincanas. E aí aconteceu algo interessante. Isso foi no ano de 2007. O pastor Jonathan, do Vale da Bênção, ele estava passando ali pela cidade de Ourinhos e Deus falou com ele para que ele então adentrasse a cidade e procurasse o conselho de pastores daquela cidade, porque Deus queria visitar aquela cidade. Glória a Deus. E ali começou um projeto que até hoje existe, chamado Visitação de Deus. É um projeto do pastor Jonathan, ali do Vale da Bênção, com alguns outros pastores. E então, este projeto Visitação de Deus, ele começou a acontecer. Na época, o pastor Hélio Lange, que era o meu pastor, ele era o presidente, então, do Ministério de Pastores ali, né, da cidade de Ourinhos. E junto com a GU, nós então começamos a fazer um trabalho ali muito grande de evangelismo na cidade. E lá na cidade tem uma feira agropecuária, que acontece anualmente, chamada FAP, que é Feira Agropecuária e Industrial. E nessa feira agropecuária, na época, ela é aberta ao público e toda noite tem um cantor que vai. Mas geralmente é um cantor secular, um cantor sertanejo, rock, pop. E aí nós fomos, na época, a nossa juventude foi uma juventude bem ousada. Nós fomos até o Sindicato Rural da cidade, que era quem patrocinava o evento. E nós então protocolamos lá um pedido de um show gospel na cidade, que nunca tinha acontecido. Um show nessa magnitude lá na cidade. E então, com muita oração, nós então recebemos a aprovação deste show, né? E na época nós queríamos levar o Diante do Trono, que o Diante do Trono estava ali em evidência, estava no auge, né? E aí então nós acabamos não conseguindo levar o Diante do Trono, mas nós conseguimos fechar na época com o pastor André Valadão. Sim. Na época ele estava já fazendo a carreira solo, começando a carreira solo, foi bem no início. E nós fechamos então ali com o Sindicato Rural e acabamos levando o André Valadão. E aí teve um momento ali onde o pessoal do Sindicato Rural, eles nos chamaram, né, junto ali com os vereadores da cidade, e falaram assim, olha, os dirigentes da feira agropecuária, o pessoal que vende coisas lá dentro, eles estão contra esse show, porque eles acham que eles não vão vender nada no dia.
Porque lá vende muita bebida alcoólica, né? É uma feira, depois tem rodeio, essa coisa toda. E aí naquele dia nós falamos, e agora, né? O que a gente vai fazer, né? E jovens, né? Falando com vereadores, com pessoas, né? Fazendeiros, com industriais lá, o pessoal da usineiros também, né? Aí, o que a gente vai fazer, né? Aí na hora ali nós falamos assim, vamos orar. Junto com todo mundo. Aí nós começamos a orar, Samuel. E começamos a orar. E aqueles jovens ali orando, o poder de Deus foi tão grande naquela sala. Eu me lembro de um dos vereadores que estava lá, ele começou a sentir o poder de Deus, mas ele não entendia o que estava acontecendo. E eu me lembro muito bem dele falar assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque eles não sabiam explicar. Eles não estavam acostumados com aquela experiência da oração e de o Senhor se manifestar ali, não é? E então, depois da oração ali, eles falaram, não, nós vamos conversar e vamos ver se a gente mantém o show. E então o show foi mantido. Acho que foi em maio de 2007, teve o show, né, ali na cidade de Ourinhos. E eu me lembro que eu estava atrás do palco e me lembro do pastor André Valadão fazer o apelo. E eu, atrás do palco, olhar para aquela multidão. Para você ter ideia, a cidade de Ourinhos, na época, ela tinha em torno de 100 mil habitantes. Uhum. A feira agropecuária dava em torno de 120 mil habitantes, porque as pessoas das cidades circunvizinhas vão também, né? Sim. E naquele dia, se eu não me engano, foram 70 mil pessoas ou 80 mil pessoas. E ali, quando eu olhei assim, o pastor André Valadão fazendo o apelo, eu olhei assim, várias mãos sendo levantadas, assim, sabe? Várias mãos levantando e aceitando a Jesus, se reconciliando com o Senhor. Foi uma, sabe assim, foi um momento maravilhoso ali. Realmente foi um mover de Deus e vocês estavam felizes porque vocês foram canais, instrumentos de Deus para aquele mover de Deus, né? E foi um mover muito grande, sim, foi um ano único para aquela cidade. Acho que Deus trouxe um renovo, sabe, para a cidade de Ourinhos. E daí o que aconteceu foi o seguinte: quando acabou o show, geralmente as pessoas estão ali no show tal, quando acaba o show, as pessoas vão comer algo para depois ir para suas casas, né? E aí, Samuel, cadê a comida? Não tinha mais comida. Cadê bebida? Não tinha mais bebida. Tinha acabado tudo. Tudo. Vendeu tudo que tinha para vender na feira agropecuária naquele dia. E aquele povo ficou feliz. Comida, bebida, vendeu tudo. O policiamento militar da época nos procurou e disse assim para nós: por favor, tragam mais Andrés Valadãos para cá. Porque é a primeira vez, um oficial da Polícia Militar que estava no comando, ele falou assim, é a primeira vez que eu vejo um aglomerado de 70, 80 mil pessoas e nós não tivemos nenhuma ocorrência. Glória a Deus. Nenhuma ocorrência. E aí nós glorificamos ao nome do Senhor. O povo de Deus precisa ser ordeiro, né? Exato. Precisa ser e aí o que aconteceu, Samuel? Beleza. Aí o que aconteceu com a AGU? A AGU ficou famosa na cidade. Ficou muito famosa. Por o que estava acontecendo. Isso foi em maio. Em setembro, o senhor me trouxe para São Paulo. Glória a Deus. Aí cheguei em São Paulo, sem igreja ainda para congregar, procurando um lugar. Fiquei mais ou menos uns 2, 3 meses visitando igreja, conhecendo igreja, até que um dia tinha um amigo meu que vinha de lá de Ourinhos, que vinha para São Paulo para um show de um grupo chamado Cristafari. Não conheço. É reggae gospel. Meu Deus. Um show chamado Cristafari. O pastor aqui é meio aleatório, né, nas coisas, né? Tô percebendo. Tá percebendo, né? Um show chamado um grupo chamado Cristafari. E era na igreja Bola de Neve, lá na rua, quando era na rua Turiaçu. Ele falou, vamos lá, tal, comigo, eu vou estar lá no show, a gente se vê, né?
E ele até tinha sido meu líder de louvor lá em Ourinhos. Aí eu fui, né? Acabei o show. Aí pensa, o show de reggae, eu trabalhava no banco na época. Aí eu fui de calça social e camisa social pro show. Aí cheguei, entrei, mas tinha mais gente assim também e tal, galera da igreja. Encontrei esse amigo. E esse amigo então me apresentou o Rica. O Rica, na época, ele trabalhava com o Masao Sugihara, do Adoração e Adoradores. Tá. Um grupo de música também, que esteve em evidência aí também há algum tempo. Né? O Rica, ele era um dos produtores lá do Masao Sugihara. E aí eu conheci o Rica e aí eu falei, olha, eu tô procurando igreja. Eu falei, onde você mora? Eu falei, eu tô morando na Aclimação. Eu falei, pô, a minha igreja é do lado ali, na Vila Mariana. Vai lá conhecer a Igreja Batista do Povo. Aí eu fui pra Igreja Batista do Povo. E aí tô lá até agora, né? Tô lá até hoje. E aí ali, né, eu comecei a frequentar a igreja. E aí depois eu já tinha feito um seminário teológico da Convenção Batista Brasileira, lá em Ourinhos, já tinha feito médio em teologia lá. Sim. Mas aí surgiu a vontade de continuar os estudos teológicos, congregando na Batista do Povo, e aí por intermédio ali do pastor Jonas, ele acabou me direcionando ali, né, para o seminário. Eu fui para o seminário e fiz ali o bacharel então em teologia no Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Tonini. Depois fui direcionado pelo Senhor para complementar o seminário, porque lá é um seminário livre, não é um seminário que tem o reconhecimento do MEC, por ser um seminário denominacional. Sim. Mas quando eu terminei o seminário denominacional, eu acabei indo para o Mackenzie. E no Mackenzie, então, eu fiz a complementação do curso de teologia. E hoje eu sou um teólogo formado também pelo Mackenzie, reconhecido pelo MEC. Uhum. Me pergunta para que eu tenho isso, ainda não descobri. Sendo bem sincero para você. Não sei por que eu tive que ir lá fazer o seminário lá no Mackenzie, fazer a complementação teológica e pegar então ali o canudo do MEC. Eu não sei por que, Samuel, eu apenas obedeci. Sim. Se alguém perguntar para mim por que, eu falei, obediência ao Senhor, né? Obediência a Deus. E quando eu estava fazendo ali a complementação teológica, eu precisava fazer um estágio. E aí o estágio podia ser na igreja, podia ser no seminário, né? E na época eu estava apoiando uma missionária lá na igreja, nos cultos que a missionária tem. E ali, então, apoiando a missionária, falei, bom, para mim tá tranquilo, né? Eu ajudo a missionária aqui às terças-feiras, então vou falar com ela para ela assinar, porque eu tô aqui apoiando, que eu tô ajudando, que eu tô tendo experiências de culto, não é? E vai contar como estágio lá no Mackenzie. Aí eu falei com ela, e ela é uma mulher muito de Deus, assim, ela é uma mulher abençoada. Uhum. E ela se fechou, Samuel, para aquilo. Ela falou, não pode, não é assim as coisas, não, menino. E hoje eu tenho ela como uma mãe, né? Hoje a minha mãe mesmo de sangue é falecida, e eu tenho hoje essa missionária como uma mãe para mim, né? E ela, não, menino, não pode, né? Ela não entendeu nada que eu falei para ela. Eu falei, poxa, e agora, né? Aí eu fui no seminário, falei assim, olha, preciso fazer um estágio. Dá para fazer um estágio aí no seminário? Dá para fazer o estágio. E acabei fazendo o estágio lá no seminário mesmo, ajudando um professor em sala de aula. E nessa época, o pastor Maurício, ele ainda é professor lá no seminário. E na época, o pastor Maurício, ele tinha sido eleito presidente da Convenção Batista. Uhum. Ou da Ormiban, não me lembro agora. Eu sei que ele ia assumir a presidência ou da Convenção Batista Nacional ou da Ordem dos Ministros Batistas. E aí ele me procurou um dia e falou assim, olha, eu vou assumir, né, a presidência, e então eu queria que você desse aula no meu lugar aqui de ética. Você topa? Uhum. Foi, topo, tô dentro, né? Então foi assim que aí eu comecei também ali no seminário, né, a dar aulas, né? Tive a oportunidade de dar outras matérias também, né? Já ministrei evangelismo, já ministrei também a parte de missões, né? Dei aula em outros seminários também, né? Teve um seminário teológico Batista Moraxá, acabei participando ali também, dando algumas aulas
na Igreja Batista Moraxá, dei aulas ali de cristologia, aula de liderança cristã, mas hoje realmente estou mais focado ali no né, primeiramente, claro, na Igreja Batista, né, pastoreando ali na Igreja Batista do Povo do Brooklyn e dando aula ali no seminário na cadeira de ética cristã, né? E aí ali nós temos duas cadeiras, né? Duas matérias, né? A matéria de ética, que é a bioética, e ética cristã, né? Que é ética, igreja e sociedade. Então são essas duas aulas aí de ética que eu ministro. Muito bom, seu Bacili. Você trouxe aqui pra gente um pouco da sua história, contando aqui pra gente um pouco da sua história. Obviamente é muito mais amplo que isso, mas muito você trouxe pra gente um resumo da sua história aqui para os nossos ouvintes te conhecerem um pouquinho melhor também e para que você saiba que nós estamos com uma pessoa aqui que tem total autoridade para falar conosco a respeito do assunto que nós vamos falar aqui hoje. Eu quero que vocês primeiro entendam uma coisa, tá? Vocês estão vendo a cortina balançando um pouquinho aqui e tudo mais. É porque hoje minha gente, hoje eu tive que pôr um ventilador aqui, porque tá calor demais. Tá calor demais. Então eu precisei pôr um ventiladorzinho aqui para refrigerar um pouquinho a nós dois aqui, né? Outra coisa também que eu quero que você saiba é que tá muita chuva aqui. Tá chovendo bastante. Então, às vezes, sai um barulho de relâmpago, de trovões. Não se assusta, não, tá bom? É porque tá tendo bastante chuva aqui na vizinhança onde a gente tá fazendo a gravação. Pois bem, eu quero, nesse momento, pedir ao Bacili que ele nos dê uma introdução sobre o assunto que nós vamos falar aqui, né? Hoje, nós queremos conversar um pouco, falar um pouquinho aqui a respeito de ética cristã. Ética cristã. E aí eu vou pedir para o Bacili dar uma introdução. Primeiro, vamos falar sobre a diferença entre ética e moral, tá bom? Vamos traçar muito bem esse parâmetro do que é a ética, do que é a moral. E depois disso, nós vamos aprofundar a respeito da visão sobre a ética cristã. Vamos fazer isso? Então vamos lá, pastor. Qual que é a diferença entre ética e moral? Nos ajude com isso. Vamos lá. A ética, ela é o estudo filosófico do comportamento humano, né? Com base nas ações, com base naquilo que o ser humano pensa, sente, fala. Então, a ética ela está muito mais voltada ali para o campo das ideias, não é? É o estudo teológico. Enquanto a moral, ela é a aplicação da ética. É como eu me comporto realmente, aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, não é? Com base, é claro, numa cultura, com base, é claro, na comunidade, não é? Ao qual nós estamos inseridos, né? Então, assim, para ficar mais fácil, você ter em mente que a ética, ela é a teoria, ela é a filosofia que estuda o comportamento humano, não é? E a moral está vinculada muito mais ali às nossas ações realmente na prática. Tá bom. Então, ética, teoria, moral, a prática. E aí quando nós vamos falar de ética cristã, propriamente dito, é o estudo realmente, não é, do comportamento humano com uma base cristã, com base na palavra de Deus, com base na Bíblia. Né? Por quê? Porque a moral, ela está muito relacionada, Samuel, ao convívio. Ela está muito relacionada ao local ao qual você está inserido. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. Se alguém hoje, aqui no Brasil, come algo numa mesa e ela arrota na mesa, para nós é uma falta de educação, não é? É uma pessoa mal educada. Existem outros lugares que você come e você precisa arrotar na mesa para dizer que você está satisfeito. Então percebe que depende do lugar onde você está. Depende da cultura ao qual você está inserido e da comunidade ao qual você está. E do pensamento natural daqueles indivíduos e daquela cultura. Certo. Então, questões que para nós, por exemplo, são questões imorais, em outros lugares não são. Então, depende muito do local e da cultura ao qual você está inserido. Agora, vem uma problemática com isso.
Porque nós somos cristãos. E independente da cultura ao qual nós estamos inseridos, nós devemos cuidar da palavra de Deus e devemos cuidar da nossa vida para que nós não venhamos a fazer algo que venha desagradar a Deus. Então, coisas que são consideradas normais em uma determinada cultura, mas que fere a palavra de Deus, nós não devemos praticar. Para nós não é ético. Para nós não é ético. E aí é onde entra a ética cristã. Porque tudo, Samuel, tem um cerne. Tudo tem uma base. Então, assim, uma ética e uma moral cultural, ela está enraizada na cultura daquele povo, na cultura daquele local, daquela região. Agora, a ética cristã, ela não está embasada na cultura de um povo, ela não está embasada na região, mas ela está embasada na Bíblia, ela está embasada na palavra de Deus, na revelação especial de Deus para o ser humano. Glória a Deus. Glória a Deus. E é por isso que nós devemos estudar a ética cristã. É por isso que nós precisamos buscar a ética cristã, para sabermos como devemos nos comportar. Glória a Deus. Olha, gente, eu quero que todos vocês que estão nos acompanhando agora entendam uma coisa. Tudo que nós falarmos aqui agora, tudo que nós vamos nos embasar aqui agora, nós estamos nos embasando na palavra de Deus, na revelação que nos foi dada. E nós precisamos que quem está nos ouvindo entenda. Para nós, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Amém? Isso é um primeiro ponto. Segundo, é necessário que você entenda. Para nós, a Bíblia, ela é a verdade de Deus revelada a um homem. E ela não é uma verdade parcial. Para nós, ela é uma verdade total. Ela é a verdade que foi revelada por Deus a nós homens. Então, para nós não tratamos a palavra de Deus como algo que supérfluo, ou de meias verdades, ou que nós podemos até ter uma quebra em alguns pontos para que nós possamos nos adequar a um contexto. Para nós, não. Para nós, a Bíblia, ela é a verdade revelada por Deus e nós precisamos estar embasados, firmados nela, porque nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus. Então, para a gente não existe meio termo. Se está condizente com a palavra, aceitamos. Se não está condizente com a palavra, não aceitamos. Por quê? Porque senão nós estamos indo contra a nossa própria regra de fé, contra aquilo que nós acreditamos, nos firmamos e nos baseamos. Então, para nós, a palavra de Deus é tudo. Ela é a verdade de Deus revelada a nós. Amém. Amém. E sabe, Samuel, eu costumo dizer para os alunos, e também queria falar para os ouvintes aqui, que a matéria de ética, ela é uma das matérias mais importantes para nós que somos pastores, líderes, pessoas que aconselham outras. Sim. Porque, como pastores, dificilmente uma ovelha, uma pessoa vai bater no nosso gabinete pastoral ou na nossa casa, dizendo assim: pastor, eu estou com uma dúvida teológica. Eu estou com uma dúvida entre o calvinismo e o arminianismo. Sim. Eu estou em dúvida se nós somos dicotomistas ou tricotomistas. Eu estou em dúvida aqui na questão da união hipostática. Dificilmente alguém vai bater na nossa porta com essas dúvidas. Verdade. As pessoas geralmente vão bater nos gabinetes pastorais dizendo assim: pastor, eu tô com um problema na minha casa. Pastor, o meu esposo me agrediu. Pastor, a minha esposa me traiu. Pastor, descobri que a minha filha tá grávida e ela é menor de idade. Pastor, descobri que o meu filho está usando droga. O que eu faço? É verdade. Então, nesse momento, nós precisamos sim, obviamente, primeiramente, é claro, da graça de Deus.
Exato. da direção do Espírito, porque nós cremos nisso. Sim. Nós não somos focados no humanismo, não é? Nós não somos focados só na ciência humana, né? Nós sabemos que precisamos da graça do Senhor para tudo, mas também precisamos aplicar a ética cristã, a moral cristã, para ajudar esta pessoa naquilo que ela está precisando. Por isso que eu digo que é importante, Samuel, nós temos essas matérias nos nossos seminários, para sabermos como realmente nos portarmos, para sabermos como realmente direcionar alguém, para entendermos a diferença entre você dizer uma verdade que a pessoa está precisando ouvir aquela verdade e não se calar com base num evangelho politicamente correto, sabe? Mas realmente orar ao Senhor e aplicar a ética para ir no cerne do problema daquela pessoa. Exatamente. E em cima desse contexto que você mencionou agora, é importante que nós compreendamos, né? Tudo isso que você falou nos traz uma condição de que nós precisamos entender. Nós somos pecadores, falhos, humanos. E é necessário que você que esteja nos acompanhando aí agora entenda uma coisa. Não é porque estamos dentro da igreja estamos livres de tudo isso. Não é? Exatamente. Nós também vivemos esses conflitos. Mas nós vivemos esse conflito dentro das igrejas, mas nós temos um norte. E qual que é o norte? É a palavra de Deus. Exatamente. É a palavra de Deus. Então nós nos direcionamos por ela, nós nos norteamos por ela, porque assim nós entendemos, acreditamos piamente nisso, de que nós, ao nos nortearmos por ela, nós estamos agradando a Deus, né? Amém. E é importante nós estarmos trazendo esse contexto hoje para vocês, e esse é um dos propósitos aqui do podcast, na Sala com o Pastor, de também trazer alguns embasamentos teológicos para os nossos ouvintes, né? Algumas matérias que são abordadas somente dentro de um curso teológico, você está tendo a oportunidade de ouvir pelo menos um pouquinho dela, né? Dessa narrativa aqui agora na Sala com o Pastor. Pois bem, Pastor Bacili, eu quero introduzir a nossa conversa agora a respeito da ética cristã sobre alguns pontos aqui, né? E um deles que nós vamos conversar hoje é um dos temas que mais estão me preocupando dentro deste tempo. Nós estamos vivendo uma época de um liberalismo teológico muito grande invadindo as igrejas. E cá para nós, eu acho que você pode até concordar comigo dentro dessa situação. Eu acho que o liberalismo teológico ele tem ido totalmente ao avesso ao que a ética cristã nos determina, nos direciona. Porque é a palavra de Deus. É a conduta do que a palavra de Deus nos insere e nos conduz, não é? Então, a gente tem visto um crescimento de um liberalismo teológico invadindo as igrejas e conceitos liberais também invadindo as igrejas, né? E com isso, algumas coisas que são cruciais, determinadas pela palavra de Deus, estão sendo abaladas por isso. Uma delas é o casamento, né? Nós estamos vivendo um período muito difícil nas igrejas, que nós estamos vendo que o número de divórcios estão crescendo muito dentro das igrejas. Sim. E isso é um ponto de suma importância nós tocarmos aqui. Entenda, nós estamos aqui amparados pela palavra. E o que nós vamos falar aqui é a respeito da palavra. Se vai doer, passa um metiolate depois. Passa um metiolate aí depois. Mas nós vamos falar aqui a respeito do que a palavra nos diz. Pois bem, Pastor Bacili, falando um pouquinho de casamento. Primeiro, vamos entender o conceito do casamento, né? O porquê nós entendemos que o casamento é importante, principalmente dentro desse contexto de formação de família, e porque nós, como cristãos, né, depois que nós
fomos inseridos dentro dessa fé por intermédio do convencimento do Espírito Santo, por que nós cristãos não aceitamos a poligamia, por exemplo? Né? São pontos que nós precisamos esclarecer aqui nesse momento. Vamos lá? Vamos lá. Vamos explicar esse contexto já. Vamos lá. Bom, primeiro, reforçando um pouco o que você disse, né? Eu costumo dizer que nós pregamos, e quando pregamos a palavra, é realmente a palavra. Acho muito, muito assim, plausível quando Paulo diz a Timóteo, né? Timóteo, pregue a palavra. Simplesmente isso. Então, nós como pastores, como professores de teologia, nós temos que primeiramente pregar a palavra de Deus. Existem ótimos livros, existem ótimos autores, mas a palavra de Deus, ela é primordial. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, nós não falamos aquilo que nós achamos. Mas nós falamos aquilo que está escrito na palavra de Deus. É verdade. Então, dos nossos púlpitos, das salas de aula, dos seminários teológicos, não deve sair a palavra eu acho, mas deve sair a palavra assim diz o Senhor. Então, por isso que nós, quando pregamos, quando ministramos, quando aconselhamos, quando damos uma aula, nós precisamos fazer isso com base na palavra de Deus. Obviamente dentro do nicho que estamos falando aqui, que é a teologia, não é? Sim. E existem alguns pontos que foram entrando na igreja, né? É aquela história do sapo na panela, não é? Se você pegar o sapo ali pegar um sapo no ambiente natural e jogar ele dentro de uma panela quente, ele vai saltar da panela. Verdade. Agora, se você pegar um sapo no ambiente natural e colocar ele ali numa água que está no ambiente dele, ele vai ficar quietinho naquela água. E aí você vai começar a esquentar aquela água, ele não salta da panela, ele fica lá até ele acabar morrendo com aquela água quente. Então, é o sapo na panela. Alguns conceitos humanistas, alguns conceitos que não condizem com a palavra de Deus, eles têm entrado de forma sorrateira na igreja, né? E eu acho que o primeiro ponto aqui, o primeiro erro que acontece num casamento são as pessoas casarem para serem felizes. E isso é um pensamento humanista. Eu preciso ser feliz. Mesquinho, né? É mesquinho e humanista, porque assim, na verdade, você tem que entender que você tem que casar para fazer o outro feliz. Então, se eu caso para fazer a minha esposa feliz e ela casa para me fazer feliz, não tem expectativa. Porque se eu casar achando que a minha esposa é obrigada a me fazer feliz, eu vou gerar uma expectativa que não existe. Porque a única pessoa que pode completar o ser humano é Deus. Agostinho de Hipona diz que o homem ele tem um vazio do tamanho de Deus. O que significa isso? Que o único que pode completar o homem é Deus. Verdade. Então não é a minha esposa que me completa. Não sou eu que completo a minha esposa. Na verdade, nós nos decidimos por amar, porque amar é uma atitude, não é? Amar não é um sentimento, mas amar é atitude. Sim. Então, assim, eu tomo a ação, eu tomo a atitude de amar a minha esposa todos os dias. Boa. Não é um sentimento. Não é aquela paixão que vem de uma forma avassaladora e daqui 2 dias já não existe mais. Não, o amor é decisão. Então, uma vez que eu decidi amar a minha esposa, que eu decidi realmente fazê-la feliz, e ela também decide me amar e decide me fazer feliz, as coisas começam a caminhar. Por quê? Porque eu não tenho expectativa dela me fazer feliz, mas eu casei para fazê-la feliz. Sim. Não é? E um outro ponto é a questão de Cristo no casamento. A Bíblia também diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, não se quebra facilmente. O cordão de 3 dobras, para nós cremos desta forma. O homem, a mulher e Cristo. E às vezes eu ficava pensando, eu falava assim, meu Deus, como é que é chamar Cristo para o meu casamento? Como é que isso funciona? Sim. Não é? Mas é o que funciona. É o que dá certo. É o que nós temos experimentado.
Não é o que nós temos visto. Então, um casal que convida Cristo para estar no casamento com eles todos os dias, não é? Para estar juntos, e convidar Cristo é o que? É fazer a vontade do Senhor, é entender o que a palavra diz em relação ao marido, em relação à esposa, não é? É entender isso de uma forma correta e aplicar isso no casamento. Quando a Bíblia diz, por exemplo, são textos que são muito mal interpretados, não é? A Bíblia diz para que a esposa seja submissa ao marido, não é? Quando algumas pessoas leem esta palavra submissa, elas falam, não, jamais, acha que é uma questão de submissão, no sentido até de uma escravidão mesmo, mas não é isso que o texto está dizendo. Quando o texto diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, a mulher deve estar embaixo da mesma missão do marido. Ela deve suportar o marido. Ela deve ser o apoio do marido. Né? Uhum. Pode ver, quando a gente chega estressado em casa, bravo, aconteceu alguma coisa no trabalho, ou aconteceu alguma coisa no trânsito, a gente chega estressado e tal, a esposa vem e nos acalma de uma forma que você fala assim, meu Deus, que bom que ela está aqui, que ela está me acalmando. Quando nós temos nossos sonhos, nossos desejos, muitas vezes desejos de empreender em algo, e a esposa vem e fala assim, eu te apoio, eu tô com você, vamos lá. Isso é ser o suporte, isso é ser o apoio. Quando ela chega e fala assim, cuidado, hein, você não tá enxergando, presta atenção ali naquela situação porque não tá legal. A mulher tem essa questão mais sensível, essa sensibilidade mais aguçada do que o homem, para ser esse suporte para o homem. Verdade. Então, o que a Bíblia diz a respeito da esposa, da mulher? Que ela deve ser suporte para o homem, que ela deve ser o apoio do homem. Em contrapartida, olha o que a Bíblia diz do homem. Homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. Sim. O que Cristo fez pela igreja? Morreu. Então, o que a Bíblia diz para nós é o seguinte: morra pela sua esposa. Morra por ela. Então, eu já tive a oportunidade de pregar em alguns casamentos e eu digo sem medo, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, olha, mulher, case com um homem que tomaria um tiro por você. Case com um homem que entraria na frente de qualquer coisa, de qualquer outro homem, de qualquer outro animal, de qualquer outro objeto para defender a sua vida. E hoje o que nós vemos é o quê? Não, você precisa se amar. Se acontece algum episódio ruim ali entre o casal, o primeiro a correr é o marido. Então, nós precisamos pregar a palavra de Deus, pregar realmente o evangelho e ir para a escritura e entender aquilo que o Senhor requer de nós como casados. O nosso manual de vida é a Bíblia, o manual do casal está na Bíblia, está na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber em relação ao casamento está na palavra de Deus. Sim. Então, queridos, olha, eu digo, a Bíblia, ela coloca a mulher num lugar de honra. A Bíblia coloca a mulher, eu sei que, né, se der tempo nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do feminismo, não é? Mas a Bíblia, ela coloca a mulher em lugar de honra. Sim. O homem precisa honrar a esposa. Sim. A Bíblia fala da mulher virtuosa. Quem achará o seu valor excede ao de finas joias, de rubis. Então, queridos, nós precisamos entender isso. E o que acontece dessa incidência de tantos divórcios é porque o rapaz casa querendo exigir que a esposa o faça feliz. E a esposa também casa querendo exigir que o esposo o faça feliz. E um não pode completar o outro. Só quem completa é Cristo, é o Senhor. Então, um não pode completar o outro. Então, casam com expectativas erradas. Casam com propósitos errados. Casam, muitas vezes, apaixonados com um sentimento de paixão, que é um sentimento que acaba. E não entendem que, na verdade, o que mantém um casamento é a decisão de amar todos os dias. Pastor Bassini, olha só.
Nós estamos conversando e nós vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto, porque ele é importante. Mas olha só. 2 pontos aqui que eu enxergo, não é? O primeiro, quando eu caso esperando que alguém satisfaça os meus desejos, isso é egocentrismo. Ou seja, eu estou numa expectativa de que eu estou casando para aquela pessoa me satisfazer. Exato. E não eu satisfazer aquela pessoa. Isso é egocentrismo puro. Deus está fora já disso, não é? Exatamente. Então, a gente precisa entender que nós casamos realmente para fazer o outro feliz. Porque você achou uma completude. Você achou alguém que realmente te complete. E o maior exemplo disso é... A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E para mim o casamento é a exemplificação perfeita do que é amar o próximo, né? Porque você está casando com uma pessoa totalmente diferente, uma cultura diferente, criação diferente, e a lógica da coisa é, quando juntar essas duas cabeças que pensam diferentes e têm costumes totalmente diferentes, é dar choque. Mas aí vem Cristo. Cristo se estabelece no meio, quando você chama ele. Exatamente. Quando você chama Cristo, Cristo se estabelece no meio. Quando você deixa, né, Cristo agir também, exato, né? Exato. Aí você estabelece Cristo no meio. E aí, Cristo começa a trabalhar e ele faz transformar aquilo que até determinado momento é uma paixão, é uma atração física, agora começa a se transformar em cuidado, carinho, afeto, realmente de fazer o bem para aquela outra pessoa, porque isso te satisfaz, isso te alegra, isso traz prazer ao seu coração. Isso é o casamento. Exato. Isso é o casamento. Eu digo aqui que o casamento, antes dele ser uma ferramenta de trazer um prazer sexual, né? Ele é muito mais do que isso. Ele é a oportunidade de você ter um companheiro para a vida toda, uma companheira para a vida toda, né? Isso é o casamento, não é? Então, está estabelecido um ponto aqui, primeiro ponto. Agora, o que eu quero conversar com você é, você não vai escapar dessa pergunta, pastor Bacini. Por que nós, cristãos, não aderimos a uma poligamia? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu estou vendo, e dá para a gente perceber ainda nas redes sociais, um crescimento de uma ideia de poligamia, realmente. Casar com uma, casar com duas, casar com 3 mulheres, e aquele homem se sente mais homem por causa disso, né? E na realidade eu acredito que isso é uma confusão muito grande, até mesmo moralmente, né? Qual a sua posição quanto a isso mediante a palavra de Deus? Por que nós não aceitamos a poligamia? Nós não aceitamos porque vai contra realmente a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz lá em Gênesis, eis que o homem se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Não várias. Não várias, não é? Então, assim, e aí algumas pessoas podem até dizer, poxa, mas nós vemos textos bíblicos dizendo, né, que reis como Salomão, como Davi tiveram várias esposas, né? Mas essa não era a vontade do Senhor, né? Essa não era a vontade estabelecida do Senhor. A vontade estabelecida do Senhor é que o homem se sairia, né, da casa dos seus pais, se uniria à sua esposa e os dois seriam uma só carne, né? Que realmente é ser uma só carne, é estarem juntos, né? É estarem completos ali, né? Então, nós temos esse texto, né, como um dos textos principais, né, como o nosso texto base, para ir contra esta questão da poligamia, né? Essa questão realmente de que o homem ter várias mulheres ou mulheres terem vários homens, né? E aí tem um ponto, Samuel, importante, que eu acho que a gente precisa frisar aqui também, é que em alguns momentos eu já ouvi alguns argumentos da seguinte forma: não, mas isso não é traição, porque eu sei o que está acontecendo, né? Não, isso não é uma traição porque eu estou ciente do que está acontecendo. Foi algo consentido, não é? Talvez essa pessoa, ela não conheça a verdade, não conheça a palavra de Deus, não é? Porque a palavra de Deus diz que o homem conhecerá a sua mulher e os dois serão uma
só carne. Ambos estarão juntos. Então, mesmo que haja algo em consentimento e o casal enxergue aquilo como não enxergue como uma traição, mas biblicamente falando é algo que vai contra a palavra de Deus, contra os princípios cristãos, né? E isso fere, fora a questão bíblica, olhando para uma questão emocional, isso traz consequências gravíssimas para o emocional de cada uma dessas pessoas que estão envolvidas dentro desse tipo de relacionamento. Sim. Né? Claramente, essa pessoa vai ser afetada em algum momento porque alguma preferência vai ter. A gente tem o caso de Ana e Penina, né? Seu esposo Elcana preferia mais a Ana e Penina se sentia ferida por causa disso. É ou não é fato? Exato. Então, peraí. Então, um relacionamento aqui poligâmico, ele traz consequências emocionais gravíssimas para toda uma vida, né? Então, Deus ele foi sábio quando ele fez as coisas, meus irmãos. Deus foi sábio. Ele criou o homem e a mulher, ambos para se tornarem uma só carne. A gente, às vezes, vem com as nossas invencionices, né? Querendo ser melhor do que Deus e acabamos trazendo consequências gravíssimas para a nossa vida. Pois bem, está explicado essa parte, tá bom, Bacini? Agora, nós precisamos entrar dentro de um outro contexto. O número de divórcios está crescendo cada vez mais. Sim. E nós estamos observando isso dentro das igrejas. Sim. E está assustador no negócio, né? Está assustador no negócio. Você já explicou algum dos motivos aqui? Muitas das vezes homens e mulheres estão se casando para trazer se fazer feliz, aliás, né? Não fazer o outro feliz, mas se fazer feliz. E isso traz diversas consequências também, porque a pessoa só pensa em si, não pensa na outra. Mas nós estamos vendo esse número de divórcios crescendo. E eu quero abordar aqui com você, Bacili, esse ponto. A Bíblia, ela é enfática quanto ao divórcio. Divórcio, ele é permitido em um caso específico ou outro específico. Mas Deus é contra o divórcio, amém? Exatamente. Deus é contra o divórcio. Vamos abordar esse assunto um pouquinho? Vamos lá. Sua posição, mediante a Bíblia e a ética cristã sobre o divórcio. Sim. A gente fala muito da questão ali bíblica, né? Que fala ali da questão realmente da infidelidade, não é? Infidelidade. E quando o texto bíblico diz essa questão da infidelidade, ele também diz assim, né? Por conta da dureza do coração, né, que Deus permitiu, né, e a Moisés que desse carta de divórcio, né? Moisés permitiu, na verdade, que o povo desse carta de divórcio, né? Fala dessa dureza do coração, né? Fala de um povo duro, fala de um povo que era amargo, mas a Bíblia também diz o seguinte: mas não foi assim desde o princípio. Não foi isso que o Senhor havia determinado, não é? Então nós vemos hoje muitos lares totalmente destruídos. Muitos lares que, como eu disse, né, pessoas que batem muitas vezes nos gabinetes pastorais pedindo ajuda, pedindo apoio, porque o lar está destruído, né? Então, casos, por exemplo, de abandono, né? O esposo abandona a esposa com filhos e vai embora, não é? Casos onde há ali a questão realmente do adultério, não é? A pessoa arruma uma outra pessoa, trai e também acaba indo embora com essa pessoa, ou quer manter os dois relacionamentos, não é? Nesses casos, a gente vê uma certa abertura na Bíblia, não é? Para que haja ali o divórcio, né? Para que aquela pessoa que está ofendida em relação a isso, para que haja o divórcio. Mas a Bíblia diz, não foi assim desde o princípio. Foi a dureza do coração do homem, não é? Então, o que nós podemos entender com isso, né? Que Deus, a vontade do Senhor é que o homem se una à sua esposa, que os dois sejam uma só carne, e que eles vivam uma vida ali até que a morte os separe, não é? Porém, existem os percalços que acontecem no caminho, né? E a Bíblia prevê alguns desses percalços, né? Que é a questão da infidelidade, né? A questão do abandono também, né? Dessa questão de deixar a pessoa abandonada, deixar a pessoa ali sozinha, não é? Então, nesses casos, a gente entende, não é, que aquela pessoa que foi ofendida em relação a isso,
ela deveria sim ter uma outra oportunidade, né? Deveria sim ter uma outra oportunidade de se relacionar, né? E tem um outro caso também, né, que eu acho que engloba muito na questão da dureza do coração. São casos onde há a questão da violência doméstica. Tanto a violência física quanto a questão da violência verbal, né? Nós, mesmo nos posicionando contra a separação, contra o divórcio, mas como pastores, como líderes, quando algo nesse sentido chega ao nosso conhecimento, nós devemos sim, como igreja, como líderes, como pastores, intervir nisso, né? Então, nos casos de agressão, o que a gente faz geralmente, não é realmente a imediata separação de corpos. Não estou falando do divórcio. Separação de corpos. Eles estão se agredindo, né? O marido agredindo a esposa, e tem o contrário também, a esposa agredindo o marido. Eles estão se agredindo. Às vezes tem. Então, a gente, né, tem casos assim. E isso é inadmissível, não é? Principalmente no meio cristão, onde as pessoas dizem conhecer a palavra de Deus, né? Isso é inadmissível em qualquer meio, né? Em qualquer meio. Mas principalmente em quem se diz cristão, se diz conhecer a Bíblia. Então, a priori, o que a gente faz é, olha, separação de corpos. Não podem estar juntos. E aí sim há um acompanhamento da esposa, há um acompanhamento do esposo, né? No caso aqui, por exemplo, né? Num caso onde o esposo agrediu a esposa, nós vamos cuidar dessa esposa, vamos tratá-la realmente, curar as feridas emocionais que ficaram. No caso do marido, nós vamos entender o que está acontecendo, por que ele está tendo essa atitude, se ele realmente quer mudar ou não, se ele realmente quer ter uma vida transformada no Senhor, se ele realmente quer se converter ao Senhor, não é? Então, existem casos sim, onde há de imediato essa separação de corpos, e aí então depois do tratamento do casal de forma individual, eles voltam e continuam recebendo um tratamento ali como casais, como casal, não é? E se acertam e vão viver uma vida como um casal cristão que se ama e conseguindo resolver as coisas de uma maneira madura, saudável, com base na palavra de Deus. Mas não sejamos ingênuos. Existem aqueles casos onde os casais eles não querem saber, onde realmente eles não querem mais né, terem um contato, onde o esposo não quer mudar, onde a esposa não quer mudar. Então, nesses casos assim, nós entendemos, né? Eu particularmente entendo ali que é melhor a separação. Sim. É melhor realmente eles se separarem, né? E cada um ter a sua vida, do que viver uma vida ali, um agredindo o outro, né? Com palavras ou realmente agressões físicas, né? Vasily, eu sou até um pouco mais radical dentro desse ponto, tá? Pra mim, uma pessoa, um marido ou uma esposa que se disponibilizam ao diabo para trazer um nível de agressão física à sua esposa, ao seu marido, não precisa ser física não, pode ser psicológica também. Sim. Me desculpa, essa pessoa nunca teve um encontro com Deus. Essa pessoa ela é usada pelo diabo. Isso é um fato. Porque está destruindo o templo do Senhor. Exato. Beleza? Está destruindo o templo do Senhor. Então, dentro desse contexto, para mim, essa pessoa ela nunca teve uma conversão real, nunca teve uma transformação, e essa pessoa, me desculpa, está endemoniada. Está precisando de libertação. Ou até mesmo de uma correção um pouco mais forte, né? De trazer a consciência de que aquela pessoa, ela nunca teve um encontro genuíno, e a partir daquele momento ela precisa realmente aceitar Jesus de uma forma. Exato. E assim, até em casos assim, realmente é denunciar as autoridades, denunciar a polícia, fazer o que precisar ser feito, porque são coisas inadmissíveis. E Vasily, a igreja, eu vou trazer a meia culpa aqui, nós como igreja, durante muito tempo, nós erramos nessa parte. Nós erramos. Porque nós sempre acreditamos na expectativa de que, não, vai melhorar.
não vai corrigir, não vai isso. E durante muito tempo a igreja negligenciou em certa parte. Mas hoje nós somos tão aprofundados dentro da teologia, dentro da palavra, que nós compreendemos, nós abrimos a nossa mente e nós entendemos determinadas atitudes como essa: violência, infidelidade, violência psicológica, abandono. Essas coisas não dá para aceitar. Se a outra parte entende que não dá para aceitar e precisa se separar, nós compreendemos isso. Afinal de contas, todo mundo tem uma consciência do que deseja para sua vida, né? Viver nessa escravidão não é para ninguém. Né? E é por isso que as igrejas elas precisam investir naquilo que eu chamo de prevenção. Exato. Né? Ter a prevenção ali na questão de o casal ele está querendo se casar, beleza, vamos passar por um curso de noivos. Acho muito importante o curso. Isso é uma coisa que a Batista tem, né? Sim, temos. Nós temos curso de noivos. Precisamos implementar isso também. O curso de noivos é muito importante, Samuel. Sim. O curso de noivos, ele traz uma realidade. E eu conheci casais que se separaram no curso de noivos e não se casaram. Hoje, cada um está casado com outro, né? Com outra pessoa. Mas foram para o curso de noivos na expectativa de casar. E ali no curso viram que realmente não eram para se casar. Sim. Não estavam preparados para viver um casamento a dois. Né? O curso de noivos ele deve ser tipo assim, tropa de elite, sabe? Sim. Tipo Bop ali, sabe? Pede para sair, pede para sair. Assim, vamos dizer assim, a missão de quem dá o curso de noivos é separar o casal. Essa é a missão. Então a missão é separar o casal, é dar todos os insumos, todos os argumentos, tudo aquilo que é possível para que o casal entenda e veja assim, não, realmente a gente precisa se separar. Se o casal não se separar no curso de noivos, já tem uma probabilidade um pouco maior do casamento dar certo, tá? Porque no curso de noivos, vai falar, olha, vai chegar pro rapaz e falar assim, olha, você sabe que ela é a filhinha lá do papai, o papai ama ela, você vai ter que amar ela também muito bem. Você sabe que Cristo deu a vida pela igreja, você precisa dar a vida por ela, né? Você sabe que você tem que morrer para você todos os dias para que ela seja feliz. Você tem que casar para fazer ela feliz, né? Você sabe que ela tem uma vida ali no seu ambiente familiar e você precisa também dar o mínimo possível para ela. Você tem condições para isso? Você realmente consegue fazer isso? O cara já pensa, opa, peraí. Chega pra moça e fala assim, você vai casar com ele? Ele trabalha? Sim. Como é que ele trata a mãe dele? Exatamente. Como é que é o tratamento dele com você? Porque se ele já é agressivo com ela no namoro, no casamento vai piorar. Piora. Não tem aquela questão, melhora, não. Olha, eu vou dizer pra você, tudo de ruim que alguém tem potencializa depois que casa. Verdade. Essa é a verdade. Tudo potencializa. Não tem mais nada a perder, agora vai mostrar. Já tô casado mesmo, vai provar, vai mostrar, né? Olha, esse rapaz é crente mesmo, né? Você tem certeza que você vai casar com ele? Pastor, mas ele é tão bonzinho, só falta se converter. Não, então peraí, minha filha, você quer casar com alguém convertido ou não? Porque casar com alguém não convertido que não professa a mesma fé que você, a probabilidade de dar errado é maior. Sim. Não tô dizendo que não, né, existem exceções, mas a probabilidade de dar errado é muito grande, é muito maior, né? Então, você traz aquele choque de realidade pro casal. Porque o casal tá lá todo apaixonado, vamos casar, vamos viver. Cara, você vai viver do quê? De amor? Você tá querendo casar, ele não gosta de trabalhar. Mas ele, né, é bonitinho, tá, mas ele não gosta de trabalhar. Ele dá mais valor no, sei lá, no carro que ele tem do que em você. E aí?
Como é que fica? Então, o curso de noivos é algo muito importante, não é? Uma das coisas que é falada no curso de noivos também, que muitos casais cometem o erro, principalmente o homem, não é? Quando ele casa, ele vai morar perto da mãe, aí ele fica passando na mãe para comer lá na casa da mãe, ele fica passando lá, passei na minha mãe hoje, aí a esposa tá lá em casa, esperando lá com uma jantinha, não é? E aí ele chega e fala assim, sabe o que é, amor? Eu comi lá na minha mãe, o feijãozinho da minha mãe é mais gostoso, não é? Isso acaba com a mulher, isso é ruim, isso é muito ruim, não é? Então, o casal ele tem esse choque de realidade já no curso de noivos. Eu digo isso por quê? Porque o meu primeiro ano de casado foi muito difícil, Samuel. Eu falo isso de púlpito quando eu estou pregando, falando para casais. O nosso relacionamento no primeiro ano foi muito difícil, foi muito complicado. Mas a gente sempre ali, né? O que Jesus faria, né? Exato. Cadê Jesus no casamento? A gente sempre trazia à memória aquilo que foi ensinado para nós no curso de noivos. Olha, o que o curso de noivos diz sobre isso, não é? Deixa eu entender minha esposa, não é? Eu me lembro que eu tinha um problema muito sério, porque eu li aquele texto, né? Não deixe-se pôr o sol sobre a sua ira, né? Então, geralmente quando eu discutia com a Alessandra por algum motivo, alguma coisa ali, e ela ficava chateada comigo, ou eu fazia alguma coisa que ela ficava chateada, eu queria resolver na hora. Eu falava, não, mas a Bíblia diz, né, para não se pôr o sol, então a gente tem que resolver hoje e tal. E ela estava magoada, ela não queria conversar comigo naquele momento. Ela estava chateada. E com o passar do tempo eu fui entendendo. Não é aquilo, eu quero fazer ela feliz. Tem o tempo dela, ela tá magoada, ela tá chateada, ela não quer falar agora. Eu vou respeitar o tempo dela. Exato. Eu vou respeitar porque eu preciso respeitá-la. Não é o que eu quero, mas eu preciso respeitá-la porque eu preciso fazê-la feliz. Então essa prevenção, Samuel, é algo muito importante. Porque as pessoas elas acham que o casamento é um conto de fadas. As pessoas acham, e ainda mais agora com as redes sociais, que o casamento é esse casamento postado na rede social. E não é. Não é isso. Nós sempre postamos na rede social o quê? Né? Aquilo que é fui num restaurante bacana com a minha esposa, aí você tira aquela foto bonita, a foto do prato, posta lá que você tá em tal restaurante comendo tal prato, não é? Exatamente. Mas você não posta quando você está aqui na sua casa, por exemplo, com a sua esposa, e às vezes não tem um arroz e você está comendo uma farinha com ovo, que é gostoso do mesmo jeito, que alimenta do mesmo jeito, mas você não posta comendo farinha com ovo. Você sempre vai postar aquilo que é bonito, aquilo que chama atenção, não é? As crianças, né? Você vai tirar foto das crianças, eu lá em casa, ela fala, vamos pôr uma roupa mais bonitinha para tirar uma foto, não é? Não tira aquela foto da criança que acabou de acordar, da criança que tá doente, da criança que tá com dor de barriga, da criança que tá chorando. Você não tira. Mas, queridos, esta é a realidade, sabe? Um dia uma pessoa, ela falou uma coisa pra mim que marcou muito a minha vida. A gente tava conversando sobre imóveis, né? E eu falei assim, engraçado, né? A gente vai nesses showroom, né? Pra ver imóvel, né? Pra ver apartamento e tal. E tem o decorado. O decorado é tão lindo, não é? O decorado é tão bonito, mas mesmo que você compre todos aqueles móveis do decorado, parece que você não consegue deixar a sua casa igual. Aí a pessoa olhou pra mim e disse assim, você sabe por que não consegue? Porque lá eles mostram uma casa, e você não vive numa casa, você vive num lar. Interessante. Você vive num lar, e no lar tem ali o varalzinho estendido com a roupa, tem lá o cesto de roupa suja. Tem as crianças largando. Tem lá as crianças deixando tênis. No meu caso, a criança sou eu aqui dentro de casa. A Suzane vive brigando comigo. Lá em casa a Alessandra tem 3 crianças, né? Eu, Benjamin e Ana Flor. Pronto. Né? Tem 3 lá. Então, é isso, porque assim, as pessoas, elas hoje parece que elas querem viver um conto de fadas. Mas o casamento é outra coisa. É um fato. É um fato, é uma realidade e é diferente. Sim. Né? Então as pessoas precisam entender isso. Deixar de viver o conto de fadas, deixar de viver aquilo que é virtual, vamos dizer assim, e realmente entender aquilo que é real.
aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente precisa, né? E dá valor, né? Dá valor à palavra de Deus. Bacili, vou encerrar esse assunto aqui, essa parte do nosso papo, porque abordamos bastante a respeito do casamento, a respeito do divórcio, né? Nós abordamos também um pouquinho da questão do feminismo de uma forma um pouco não tão ampla, mas abordamos, então não vou abordar esse assunto aqui. Eu vou abordar outro assunto com você, porque nosso horário já avançou aqui. Mas olha só, quero falar com você a respeito do aborto. Exato. Qual é a posição do cristão relacionado ao aborto? Ok. Esse é um ponto sensível, é um ponto muito sensível, mas nós temos as nossas convicções. Né? Sim. O que você me apresenta a respeito do aborto? O cristão, né? Nós cristãos somos totalmente contra o aborto, porque nós somos a favor da vida, né? Sim. Nós cremos na vida, então nós cremos que um feto que está sendo gerado, ele já é uma vida. Porque existem muitas questões médicas, não é? Questões jurídicas que falam sobre o assunto também. Então, por exemplo, se você pergunta para alguns médicos, eles dizem, olha, né, até determinada semana começa a se formar ali, então, a coluna, não é? Do feto. Depois de um determinado tempo, começa-se os batimentos cardíacos. Depois de tantas semanas, começa ali a ter atividade cerebral. Né? E aí começa a se discutir a questão da vida. Quando realmente começa a vida? Então alguns dizem assim, não, mas a vida começa a partir da concepção. Não é? A partir ali da fusão entre o óvulo e o espermatozoide. Outros dizem, não, peraí. A vida começa a partir da divisão das células. Outro já fala assim, não, peraí. Não, calma aí. Não, isso é só um amontoado de células. Isso não é uma pessoa. Né? Então, nós cremos que a vida começa a partir do momento que começa a ter o batimento cardíaco. Aí outro fala, não, peraí. Na verdade, o homem é um ser pensante. Então, a vida começa a partir do momento que tem atividade cerebral. E aí começam a se discutir. Existem discussões, Samuel, que dizem que até mesmo uma criança já nascida em um determinado tempo, depois só de 21 dias, 20 e poucos dias, que ela sim vai se tornar uma criança. Realmente considerada, vamos dizer ali, uma pessoa jurídica, né? Vamos dizer assim, né? E a questão ali voltada mais para o direito, que diz que a pessoa, ela se torna uma pessoa realmente jurídica a partir do seu nascimento, que é o conceito ali do natimorto, né? E do nascituro, né? O nascituro é aquele que nasce vivo, então assim, ele nasceu vivo, logo ele se torna uma pessoa jurídica, né? O natimorto não é uma pessoa jurídica. Então, existem muitos conceitos, existem muitas visões, né? E muitas ONGs, muitas instituições que são pró-aborto, elas usam destes subterfúgios para alegarem que um feto não é uma vida, de que ainda não está totalmente formado. Existem alguns outros países, até mesmo quando eles identificam alguma anomalia no feto, por exemplo, olha, essa criança ela vai nascer com síndrome de Down, por exemplo, eles já até dão a opção para os pais se querem ou não continuar com aquela gestação, não é? Então, mas isso é tudo muito sensível, porque nós não sabemos determinar realmente quando começa a vida. Exatamente. Então, posto que nós não conseguimos identificar isso, nós cristãos, né? Nós também vamos para a palavra de Deus, não é? Que a Bíblia diz ali, né? O profeta diz que o Senhor o viu ainda numa substância informe, não é? Antes de que ele nascesse. Já o conhecia. E aí, o que a gente faz para ter essa total segurança de quando começa a vida, não é? Nós nos posicionamos da seguinte forma, a vida começa a partir da concepção, ou seja, a partir da fusão do óvulo, da fecundação, né, da fusão do óvulo com o espermatozoide, ali a vida começa.
Então nós nos posicionamos dessa forma. A partir do momento que houve a fecundação, começa-se uma vida. Sim. Né? Eu não sei se agora a gente vive nesse mundo de inteligência artificial, enfim, né? Mas eu vi um vídeo, Samuel, interessante. Eu espero que seja verdade, não é? Eu não procurei em outras fontes, mas eu vi um vídeo mostrando que quando acontece ali a fusão entre o espermatozoide e o óvulo, né? A fecundação, até é transmitido como se fosse um raio de luz ali. Transmitindo um raio de luz ali naquele momento, né? De tão maravilhosa que é este momento, né? Desta fecundação ali, né? Que acontece. Então, esse posicionamento da igreja é um posicionamento seguro, é um posicionamento que assegura a vida e é um posicionamento que nós cremos ser sim a verdade, ser sim a forma que nós devemos seguir. Né? No nosso caso, nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, tá? E aí eu não sei se você vai tocar nesse assunto, não é? Na questão do que existem abortos que são legalizados, né? Existem abortos que são legais. Por exemplo, no Brasil é legalizado o aborto na questão de estupro, não é? Estupro, não é? E na questão ali também do risco de vida para a mulher, né? Como nós nos posicionamos como igreja em relação a isso, né? Como nós devemos nos posicionar como cristãos, né? A questão ali do estupro, né? Nós, na verdade, o nosso direcionamento, né? Nós direcionamos a pessoa a seguir com a gestação, tá? E depois ela ficar com esta criança, ou se ela não quiser ficar com essa criança, ela entregar esta criança para adoção. Né? Volto a dizer, nós não obrigamos ninguém a nada, né, Samuel? Nós é uma decisão da própria pessoa. É uma decisão da própria pessoa. No final das contas, Exato. Mas hoje, se alguém vier e dizer assim, pastor, o que eu faço, não é? Nosso direcional é, olha, você tem a sua vida, a decisão é sua, mas o nosso posicionamento, nosso direcional é que você sim, né, se conseguir, siga com essa gestação e depois, se for o caso, você acaba entregando esta criança para adoção. Há tantos pais, há tantas mães que têm um desejo de ter um filho e não pode, né? Exato. Dentro de uma condição dessa, no final das contas, ele está sendo abençoado também quando tem essa criança em mãos, né? Exato. Isso é um fato. E isso esse assunto que você tocou da adoção é algo muito particular de cada família. Né? Cada família tem a sua particularidade. Existem casais hoje que se casam e decidem por não ter filhos e tá tudo bem, né? A decisão é do casal em relação a isso, é claro, né? Mas a questão da adoção é algo tão importante, algo tão lindo, tão maravilhoso. É um amor de Deus. E nós, como igreja, nós muitas vezes deixamos de falar sobre adoção nas igrejas. Nós não falamos tanto, nós não promovemos a questão da adoção. Né? É algo que deveria ser promovido de uma forma mais recorrente também na igreja. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. É verdade. Não é? Nós somos filhos por adoção também. Não é? Então, nós somos adotados pelo Senhor. Né? Então, precisamos também tocar nesses assuntos de adoção. E eu me lembro que eu ficava pensando, poxa, mas questão de adoção, né? Tão complicado, não é? Tão sensível. E realmente é algo sensível e é algo de cada família, é algo pessoal. Mas eu acho que a igreja deveria, sabe, fomentar um pouco mais, né? Exato. E no caso, no outro caso que eu comentei aqui, que é o caso de risco de vida para a mãe, né? A gente às vezes vê em filme, não é? Às vezes escolhe a mãe. Em alguma coisa. Escolhe a mãe ou a criança, não é? Aí, queridos, aí a gente vai ali para Agostinho, né? Para quem estuda ali um pouco de Agostinho, a gente vê ele falando ali do mal menor. Né? O mal menor, no caso ali que a gente enxerga, é realmente manter a vida da mãe, né? Porque a gente entende que a mãe ela pode depois gerar mais filhos, né? A gente entende que a mãe, ou às vezes já tem outros filhos, não é? Já tem uma vida, já tem uma vida no sentido de um tempo, né?
já corrido ali, não é? Então a gente vai nessa questão do mal menor, né? Onde precisa ali, né, sacrificar a mãe ou o filho, né? Então a gente acaba optando então por salvar a mãe em detrimento do filho, né? E aí quando eu digo nós acabamos optando, obviamente volta a reforçar aqui para nós, né? Volta a reforçar. O homem não pode ter filho, né? Não, é assim, e volta a reforçar aqui também, né? É algo que nós direcionamos, não é? É o nosso entendimento. Verdade. Mas as pessoas, elas tomam a decisão que elas querem da forma que elas querem. Isso é um fato. Olha, dentro da minha concepção, eu entendo que a lógica seria realmente escolher a vida para a mãe. Afinal de contas, o marido e a mulher, eles são uma só carne, né? Então, é justamente essa escolha. Afinal de contas, você quer preservar aquilo que Deus te deu. A mulher, enfim, não quer dizer que a criança também não seja, né? Exato. Mas seguindo dentro de uma lógica. E outra, não quer dizer também que exista uma hierarquia, tá? Exato. Entre assim, a mãe, né? A mãe já nasceu há muitos anos, já tem outras coisas e a criança ainda não nasceu, então pode ir lá e sacrificar essa criança, descartar essa criança. Misericórdia. Não é isso que a gente quer passar aqui para os ouvintes, não é? Não é isso. É que assim, entre escolher, se você tiver realmente que escolher ali, geralmente se escolhe pela mãe, entendendo todo esse contexto, não é? Existe um contexto. Exato. Amém. Bem, esses são alguns dos pontos que nós queríamos trazer para todos vocês a respeito da ética cristã. Ética cristã é uma coisa mais complexa, mas eu tenho uma certeza absoluta que deu para esclarecer alguns dos pontos aqui para todos vocês. Eu quero, de coração, agradecer ao pastor Leandro Bassini por estar aqui conosco, né? Pastor Leandro, eu quero agradecê-lo pela participação, por estar conosco aqui mais uma vez, né? Na primeira vez, né? Na sua primeira vez aqui na sala com o pastor. Eu quero agradecer pela sua participação aqui e eu espero encarecidamente que Deus possa nos dar a permissão de que nós possamos nos reunir aqui novamente para termos mais assuntos relacionados ao reino de Deus. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Amém, amém, Samuel. Eu que agradeço a participação, amém. Queria reforçar aqui essa sua fala, essa questão de que nós amamos as pessoas, não é? Aquela questão de, eles lá e nós aqui, não existe isso, né? Nós amamos as pessoas, né? Nós queremos realmente ser uma igreja acolhedora, pessoas acolhedoras, porque nós cremos, Samuel, que independente do pecado que a pessoa tenha, e nós também temos pecado, não é? Independente daquilo que a pessoa cometeu, daquilo que ela fez, Deus é poderoso para transformar vidas. Sim. Deus é poderoso para transformar um coração. Então nós cremos nisso, nós amamos as pessoas, nós temos um carinho especial por todo mundo e nós cremos que quando alguém vem para o Senhor da forma que ela está, quando ela tem uma experiência com o Senhor, ela não fica como ela está, porque o Senhor a transforma. Sim. Então assim, nós não cremos naquele evangelho que é pregado, que diz assim, olha, venha para o Senhor como você está e Ele te aceita como você está. E você pode continuar como está, porque para Deus está tudo bem. Não, nós cremos no seguinte, venha para o Senhor, não é? E você vai ter um encontro com Ele, Ele vai transformar você e vai fazer de você uma nova pessoa, te dar um novo coração, né? Você vai entrar num processo de santificação, né? Exato. Aquilo que a gente chama, né? Existe o santo, né? O santo posicional e o santo processual. A partir do momento que eu tenho um encontro com o Senhor, que eu aceito Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, eu me torno santo. Santo significa separado. Eu sou separado pelo Senhor. Então, eu agora saio daquela posição de condenado, de pecador, e passo agora para uma condição de separado de Deus. Uhum. Alguém separado pelo Senhor. Então, eu entro na questão do santo posicional. Mas, eu ainda estou aqui.
Eu ainda peco, ainda tenho a minha natureza pecaminosa. Sim. Então agora eu entro num processo de santificação, que é o santo processual. O processo de santificação, Samuel, eu costumo dizer que é assim: você vem para Jesus e você está no escuro. E você olha lá na frente, tem uma luz no fim do túnel. E você olha para você está com a sua roupa e está tudo escuro, você não enxerga nada. E conforme você anda em direção àquela luz, você começa a ser iluminado. Exato. E aí você enxerga algumas manchas em você, que é o pecado. Aí você fala, olha, tem uma mancha aqui, eu vou tirar essa mancha. E você tira a mancha. Agora eu estou bem. E você continua caminhando. E quanto mais próximo de Cristo, quanto mais próximo da luz você chega, até mesmo aquelas manchinhas pequenininhas, aquilo que é imperceptível, mais perto da luz, começa a aparecer. E você vai limpando aquilo. Você vai limpando aquilo. E quando é que nós terminamos de limpar isso? Só quando Jesus voltar. É verdade. E será dia perfeito. E nós receberemos um corpo glorificado e estaremos com o nosso Pai no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Bacili, mais uma vez, obrigado pela participação aqui, tá? Espero que nós tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos novamente aqui na sala do pastor, tá bom? Amém. Que Deus abençoe poderosamente. Eu quero agradecer a todos vocês também que acompanharam esse podcast. E eu quero glorificar a Deus, porque Ele tem alcançado vidas, Ele tem tocado em vidas, na consciência e no coração, e esse é o objetivo principal deste podcast. A minha oração é que o Senhor te abençoe poderosamente. A minha oração é que o Senhor ele continue fazendo a sua boa obra na sua vida e que você possa viver intensamente o amor de Deus pela sua vida, tá bom? Que Deus em Cristo possa te abençoar e eu te espero aqui conosco novamente no próximo episódio aqui na Sala com o Pastor, tá bom? Fique na paz, que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.